Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos ao curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. É um grande prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Luciana Cardoso de Araújo, sou pedagoga do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, do IFNMG, e serei a coordenadora desse curso. Através da educação à distância, buscaremos oferecer a todos vocês uma educação de excelência. O objetivo principal dessa aula inaugural de hoje é apresentar para vocês, servidores e servidoras do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, a estrutura organizacional do curso e a metodologia a ser utilizada durante os seus 12 meses de duração. Nessa nova oferta, o curso está estruturado da seguinte maneira. Primeiro semestre, nós teremos aí a disciplina Ambientação em EAD, que é a disciplina que se inicia hoje, Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação, Fundamentos Psicológicos da Educação, História da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, Legislações e Políticas Públicas, Gestão em EPT, todas elas aí com uma carga horária de 30 ou 10 horas. No segundo semestre, teremos as disciplinas Currículo e Trabalho na Educação Profissional e Tecnológica, Didática e Planejamento, Trabalho de Conclusão de Curso, Tecnologias Educacionais e Avaliação da Aprendizagem. Teremos aí, então, um total de 360 horas durante o curso inteiro. Assim, o curso contará com 10 disciplinas que serão ofertadas ao longo de 2 semestres e totalizam 360 horas. Cada disciplina terá duração média de 30 dias, com exceção das disciplinas Ambientação em EAD e Trabalho de Conclusão de Curso. Para melhor atendê-los, essa nova oferta será totalmente à distância e demandará aproximadamente 10 horas de estudos semanais de cada um de vocês. Vocês deverão acessar o ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA, no mínimo 4 vezes por semana, criando assim uma rotina de estudos. Como vocês verão daqui a pouco com a professora Cida Colares, o aluno da educação à distância precisa ter disciplina e organização para que as atividades não se acumulem. Durante o curso, vocês deverão assistir às videoaulas, ler o material didático disponibilizado, participar dos fóruns, webinários e realizar também as atividades avaliativas. A realização dessas atividades à distância servirão também como registro de frequência no curso. Para que vocês sejam aprovados, deverão obter no mínimo 60 pontos em cada disciplina, 75% de frequência nas atividades à distância e precisam também ser aprovados no trabalho de conclusão de curso. Cada disciplina distribuirá um total de 100 pontos, da seguinte maneira. Então, os instrumentos de avaliação da aprendizagem serão os seguintes: atividade aplicada, no valor de 25 pontos. Avaliação online, no valor de 20 pontos. Avaliação semestral, no valor de 30 pontos. Participação nos fóruns de discussão, no valor de 20 pontos. E autoavaliação, no valor de 5 pontos. Totalizando, então, 100 pontos ao todo. Eu recomendo, desde já, que vocês salvem o calendário do curso, que está disponível aqui na sala de ambientação em EAD, e fiquem atentos para que não percam os prazos de realização das atividades avaliativas, pois só haverá prorrogação quando for constatado algum problema técnico com o nosso AVA. Se algum de vocês tiver algum problema no momento da realização dessas atividades, entre em contato com o seu tutor e com o suporte tecnológico, para que eles possam te orientar da melhor maneira. Os contatos deles também são disponíveis na sala de ambientação em EAD. O cursista que tiver alguma dificuldade e não conseguir o aproveitamento mínimo, terá ainda 2 oportunidades de recuperação da aprendizagem: os estudos autônomos e a dependência.
ofertados após o encerramento de cada módulo. Mas acreditamos que nenhum de vocês precisará fazer uso desses recursos, pois sabemos do potencial de cada um e também porque ao longo do curso vocês contarão com uma equipe fantástica de professores e tutores que estarão à disposição para sanar suas dúvidas, orientá-los, instigá-los, motivá-los e ajudá-los em quaisquer outras dificuldades. Esperamos que estejam comprometidos com essa oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos sobre a docência em educação profissional e tecnológica. Falando um pouco mais sobre o curso, é importante dizer que as disciplinas Ambientação em EAD e Trabalho de Conclusão de Curso têm instrumentos de avaliação distintos em função da sua especificidade. Nessa oferta, a pesquisa deverá ser de natureza interpretativa e interventiva, tendo como objeto de investigação um problema da realidade escolar de um dos campi do IFNMG ou da sua sala de aula, relacionando-se ao ensino-aprendizagem na educação profissional e tecnológica. O trabalho de conclusão de curso será o relatório da intervenção pedagógica realizada ou a entrega de um produto criado pelo cursista para resolver a situação-problema. Espero que sejam trabalhos muito produtivos, com experiências significativas, inovadoras e que contribuam para o aperfeiçoamento da prática pedagógica. Eu deixo aqui o meu contato, contem comigo para o que for necessário. Obrigada pela atenção de vocês e muito sucesso nessa nova caminhada. Fiquem agora na companhia iluminada da professora Cida Colares, que dará dicas importantes de como estudar à distância. Um grande abraço, bons estudos e até breve. Ei, pessoal, prezados e prezadas, cursistas, eu sou a professora Maria Aparecida Colares Mendes, servidora do Instituto Federal do Norte de Minas. Primeira reflexão que nós vamos abrir, esse momento de reflexão, de acolhida a todos vocês, eu escolhi uma frase que me é muito cara, que é do educador Paulo Freire, Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós também ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. E a pós-graduação é mais uma etapa na formação de vocês. Quando eu me proponho a fazer um curso de especialização, eu me proponho a estar num processo permanente de aprendizagem. Então, aqui nós temos uma nova etapa na vida de cada um de vocês. Ou é a primeira experiência, ou é a segunda experiência, mas é uma experiência de aprendizagem. Quando o Freire coloca a nossa interminalidade, justamente ele nos propicia a reflexão que somos seres impermanente aprendizado, seres impermanente busca, seres impermanente desejo de transformar, Então, inicialmente, eu vou fazer uma explanação um pouco sobre os nossos desafios e perspectivas da educação à distância. Em seguida, eu vou estar apresentando para vocês, os desafios para se estudar no modelo da educação à distância, as formas de organização, finalizando com um olhar geral nos cursos que serão ofertados. Os nossos desafios e perspectivas, eles se confluem, Quando eu me proponho um desafio e tenho uma perspectiva, ambos se interagem. A educação à distância, ela tem hoje
um grande desafio, que é instituir uma nova cultura de aprendizagem. Apesar de já ter muitos anos, né, alguns anos, ela ainda é muito nova. E o que seria essa cultura de aprendizagem na educação à distância? É entender que dentro desse processo nós vamos ter espaços e tempos diferenciados e que vai exigir, principalmente do aluno de pós-graduação, um planejamento e uma organização que de fato, não de novo, mas que de fato, institua uma nova cultura de aprendizagem. Um jeito novo de estudar, um jeito novo de aprender, um jeito novo de se organizar, né? O segundo ponto é a EAD como possibilidade de mudanças no âmbito da educação, desses tempos que eu acabei de falar e desses espaços diferenciados. Como é que eu me organizo enquanto tempo e espaço? Na escola regular, eu tenho uma matriz fechada, um horário fechado, uma definição formal do tempo e uma definição formal do espaço. Quem vai gerenciar a definição formal do seu tempo em EAD e do seu espaço em EAD é você, né? Aí nós vamos gerenciar, junto com vocês, esses tempos e esses espaços. O terceiro ponto que eu gostaria de alertar a vocês, a EAD como um ambiente de ensino-aprendizagem que busca a produção do conhecimento por meio da autoaprendizagem e que, assim, possibilita o desenvolvimento da autonomia do sujeito aprendiz, né? Então, você é corresponsável. Não tem como mais ter uma tutela do seu aprendizagem todos os dias, naquele momento, naquele espaço específico. Você vai ter alguém que te oriente, mas você é um sujeito que vai ter que construir em você mecanismos de autonomia que legitimem o seu processo de ensino-aprendizagem, né? Não tem mais aquela pessoa que o tempo inteiro vai tutelar todos os seus momentos de aprendizagem. Você precisa se organizar em seu processo de formação, né? Você terá todos os instrumentos e ferramentas para isso, mas depende do sujeito aprendiz esse empenho e essa organização. O quarto ponto, né? A EAD deve promover a criatividade, sendo essencial instigar a investigação e a criticidade, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades do saber pensar, do aprender a aprender e do produzir novos conhecimentos em uma comunidade virtual de aprendizagem. Então, nesse processo, o que é o saber pensar? O que é o aprender a aprender para produzir novos conhecimentos? É o seu empenho dentro do processo de organização e de disciplina, que nós vamos ver mais à frente, né? Então, finalizando essa etapa, o quarto ponto. Na EAD, é fundamental estimular a argumentação e a contra-argumentação, transformar o conhecimento em prol do bem comum e da própria transformação social. E agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em mim. Como argumentar e contra-argumentar se estamos online, se estamos à distância? Muito fácil, utilizando as ferramentas de comunicação.
E toda oferta, toda formação, quando mais ainda é financiada pelo povo, né, pelos recursos públicos, nós temos o compromisso com o bem comum e com a transformação social. Nós temos um compromisso direto com o retorno de todo esse processo de aprendizagem para o mundo, para as pessoas que dele necessitam, né? Então, aí, eu fiz uma breve explanação para dizer a vocês que estamos aqui de braços abertos, mas precisamos de sujeitos altamente comprometidos com o curso que ele opta em fazer. Altamente comprometido com a sua função de sujeito dentro de um processo em que tenha extremo compromisso com o outro e com o mundo e com a nossa formação que está sendo ofertada. Todas as vezes que eu me comunico para os meus alunos, para as pessoas que eu discuto sobre muitos temas, eu gosto sempre de partir de uma indagação. E aqui, a minha primeira indagação é: como estudar à distância? Né? Uma primeira pergunta. Como aprender à distância? Como me organizar para o estudo à distância? E aí eu elenquei alguns pontos para que vocês comecem a refletir. O primeiro deles é a autonomia e a disciplina como condutas básicas no processo de ensino-aprendizagem. Um estudante que não constrói sua autonomia e que não define de forma disciplinada e organizada o seu processo, ele dificilmente obtém êxito. O que eu acredito que não seja o caso de vocês. Primeiro, que vocês vêm para um curso de pós-graduação. Pressupõe-se que quem frequentou uma graduação já apropriou das habilidades mínimas e dos saberes mínimos em relação à sua própria autonomia. E o quão é importante a disciplina e a organização nesse processo, que é o próximo ponto, a sua organização, a sua capacidade em definir tempos e espaços, como eu já coloquei anteriormente, para a construção do seu processo de ensino-aprendizagem, para a construção dos saberes contextuais dentro do campo de discussão que você opta agora dentro dessa pós-graduação. O seu planejamento de estudo, porque nós já lhe ofereceremos todo o nosso planejamento, né? Nós te acolheremos dentro do processo de formação com todo o planejamento definido, com o calendário, com a estimativa do fechamento de cada módulo, com a definição de tempo de cada disciplina, com todo o plano avaliativo. Então, cabe a você se organizar, cabe a você planejar o seu estudo, cabe a você o cumprimento das suas tarefas. E qual é o perfil do estudante de pós-graduação? Um sujeito que seja plenamente capaz de se organizar, de definir de forma disciplinada seu tempo e seu espaço de formação, né? Apropriando do que nós possamos oferecer e buscando muito mais do que oferecemos. Uma especialização não se fecha em disciplinas, em trabalhos ou em um TCC.
ela se amplia, cada disciplina que você for estudar, ela se amplia a partir da sua busca, do seu aprofundamento, da ampliação de leitura. Qual o perfil desse estudante? Um estudante que leia, um estudante que estude, um estudante que aprofunde, um estudante que não acredite em todas as verdades, um estudante que adquira um perfil de indagador, que auxilie a ampliação dos saberes dentro dos fóruns de discussão, né? Um estudante dinâmico, um estudante feliz, né? Com desejo de apropriar, de ajudar e de contribuir. Nós temos uma grande rede nesse momento de troca. E todas as críticas deverão ser em prol do crescimento de cada um de nós. Ou seja, todas as críticas deverão vir acompanhadas por uma sugestão plausível, né, dentro do tempo e do espaço que nós temos de formação. E assim, você colherá o sucesso da sua formação, o êxito da sua formação, o êxito da continuidade da sua formação na graduação, a possibilidade de ampliar cada vez mais seu universo conceitual e reflexivo. Esse é o nosso desafio. É isso que nós esperamos de vocês, né? E tenho certeza que vocês esperam de nós.